Desculpe o atraso. Estava finalizando com outra aula, com outra turma. E para finalizar com vocês aqui também. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Gente, pode abrir o áudio, por favor. Bom dia, Caio. Tá, beleza. Olha só, para a gente seguir adiante, seguir rápido com algumas coisas com o nosso conteúdo hoje, por favor, abram o áudio e vão conversando comigo, tá? Em relação às dúvidas que surgirem aí pelo caminho na nossa explicação. Combinado? Vou encarar o silêncio como um sim. Então, vamos lá. Antes da gente começar, alguns recados para vocês que são importantes. Não precisa mais marcar a frequência lá na nossa aba de comunicação. A coordenação pedagógica entendeu que estava tendo muita dificuldade nessa marcação durante o tempo do Zoom, da nossa aula do Zoom, então não é mais necessário fazer isso. Porém, com a presença de vocês e a frequência de vocês na escola, vai ser marcada através do acesso à nossa plataforma. Então, vocês precisam entrar nas nossas salas, em todas as salas, navegar pelas abas, atrás da informação das ementas, atrás do link da nossa aula Zoom e do ID, atrás dos materiais que são postados na aba Estude Aqui, das avaliações que são feitas, tá? E tarefas que são feitas na aba de avaliação, e os materiais de apoio que são deixados para vocês na biblioteca. Se vocês não entrarem na plataforma, não tiverem acesso e não realizarem as tarefas, isso não vai ser computado como frequência ou presença ou participação. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Tá. E segunda coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui, tá? Ontem eu comecei a corrigir as tarefas do primeiro semestre da galerinha que ficou de recuperação e que não tinha enviado as atividades. Então, o que eu vou falar aqui é para especificamente esse pessoal, o pessoal que não entregou as atividades, porque teve uma galera que foi super bem nesse período de recuperação e eu já estou fazendo a listagem das notas, das novas notas, para enviar à secretaria. Tá? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, além da pandemia, e eu entendo isso, né? Mas tem uma galera que está apostando naquela coisa, se a pandemia não reprova. E não é bem por aí, tá? Porque nós não estamos trabalhando de casa porque a gente quer. A gente está trabalhando de casa para preservar a vida de vocês, nossa, das nossas famílias, né? E evitar aí os números recordes de mortes que estamos batendo todo santo dia. Se não me engano, ontem foi 700 e alguma coisa. Isso é um número preocupante, tá? E o que acontece? Dentro das nossas casas, a gente está
fazendo das tripas coração, para que vocês não sejam mais prejudicados do que estão sendo, por uma situação que foge ao nosso controle. Todos os professores, em todas as matérias. Então, a gente está produzindo videoaula, material de apoio, dando aula no Zoom, aumentando capacidade de internet, fazendo com que, oferecendo aí os nossos contatos pessoais para acesso a vocês, para que vocês tenham acesso direto, e-mail, WhatsApp, Skype, sinal de fumaça, pombo correio, tudo para que vocês consigam acessar a gente e perguntar quais são as dúvidas de vocês. Assim, no meu caso, nem sempre eu consigo responder na mesma hora, mas quem já aproveitou esses canais sabe que ele funciona. Tem uma galera muito grande que não usa. É uma opção, mas estamos aqui disponíveis. Eu estou aqui disponível. Quando eu fui corrigir as tarefas ontem, primeiro eu tenho um número baixo de adesão dessas tarefas. Segundo, eu tive gente que, não sei, pensou que eu não fosse ler, que eu não fosse baixar, que eu não fosse avaliar os arquivos que vocês mandaram. E mandou coisas assim, nada a ver. Uma parte era plágio, copiado da internet, a gente já discutiu sobre isso várias e várias vezes. O quanto é errado, como é considerado crime você fazer a apropriação indébita da propriedade intelectual de outra pessoa, passar por sua. Outra, assim, trabalhos que foram feitos que não tinham nada a ver com aquilo que foi pedido. Sabe aquela coisa do fuga ao tema e zero em redação? Foi mais ou menos isso. E assim, pessoal, só para explicar, a escola, ela segue 2 órgãos, além do próprio SESI, que tem as suas diretrizes. Mas, estando aqui dentro do estado de Goiás, todas as escolas, inclusive as escolas SESI, elas têm que se adequar ao Conselho Estadual de Educação, tá? Que rege as instituições públicas e privadas, ensino fundamental e médio. Já foi sinalizado tanto pelo presidente do Conselho Estadual de Educação quanto pela secretária de Educação do Estado que, visto a escola fazer tudo o que está a seu alcance para oferecer aulas, atividades, tarefas, atender este aluno, seja na rede pública, seja na rede particular, e o aluno não corresponder, porque a gente tem que ter um diálogo, né? Uma relação dialógica nisso, eu já comentei com vocês. Ensino, aprendizagem é uma conversa, é um encontro entre professor e aluno. Se a escola, como instituição, os professores estão fazendo tudo ao alcance, oferecem meios, e esse aluno não pega, e a escola provar por A mais B que ofereceu, seja através de plataforma, seja através de contato, seja através de tarefas impressas, seja entrando em contato com as famílias, notificando, olha, estamos aqui, as aulas estão funcionando, entrando em contato com os pais. E mesmo assim não tem as tarefas feitas, entendeu? A escola está se documentando a respeito disso. O que eu sugiro a vocês, e eu também, com as minhas matérias, o que eu sugiro a vocês é, façam as atividades. Tem dúvida? Ok, não preciso falar aqui no Zoom. Pode falar privado na plataforma, ou vocês têm os meus contatos, tá? Posso não responder na mesma hora, até por outras demandas, inclusive da própria escola, mas estou aqui para ajudar no que for preciso. Não caiam nessa de que não vai haver reprovação, porque é pandemia. Porque, assim, o esforço que todo o sistema escolar do país está fazendo para não deixar isso acontecer é monstruoso, gigantesco. Façam valer a pena. Tá? Façam valer a pena, porque a gente está fazendo isso por vocês, para que vocês não sejam mais prejudicados do que estão sendo. E a gente tem consciência disso. Agora falta vocês terem consciência dessa questão também. Tá? Outra coisa, eu sei que tem a galera que está fazendo tarefa de português, matemática, geografia, história, entre outras, física e por aí vai. Não adianta alegar que não sabia das tarefas, não adianta alegar que não tinha acesso, porque se você tem acesso em uma sala, você vai ter acesso a outra. Isso é
básico. As tarefas do semestre passado estão disponíveis, todas abertas, prontinhas para vocês fazerem. Apenas me deem um toque no privado. Professora, eu fiz todas as minhas tarefas. Você pode corrigir e mudar minha nota? Na hora. Na hora. A única coisa que eu quero é que vocês façam. Porque se vocês não fizerem, vocês não vão entender nada daquilo que eu expliquei. Ou como que a gente chegou até aqui. Dúvidas até esse ponto? Gente, pode abrir o áudio. Pode falar comigo. Não, nenhuma dúvida. Tá bom. Então, vamos lá. Porque tem algumas coisas que eu quero fazer com vocês hoje. Eu espero não atrasar também. Igual foi com a outra turma. Hoje, a gente vai continuar estudando sobre indicadores econômicos, porém a gente vai falar sobre indicadores de preços e custos do IBGE. Quem aqui viu os nossos materiais que eu postei desde sábado na nossa plataforma? Gente, minha câmera não congelou. Eu continuo assim, pedindo os áudios de vocês. Podem falar comigo. Ai, pessoas tímidas. Professor, eu cheguei a entrar, professor. Você... Pode falar, Matheus. Eu cheguei a entrar para contar a presença, né? Ah, tá. Não. Esquece a presença, a gente vai entrar só pela plataforma agora. Mas assim, vocês leram, ouviram a videoaula antes da gente chegar aqui no Zoom? Aí eu fiquei devendo, professor. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a essência desses indicadores de preço hoje e vou propor para vocês um Kahoot básico, como sempre, aqui, direto na nossa aula, tá? Vamos lá, fazer uma pequena revisão do que são estes indicadores de preço. Eles são estatísticas que mostram para a gente as informações sobre as variações dos preços de quê? De bens que vocês compram. Só um minuto, Gabriela. Só eu terminei esse raciocínio. De bens, de coisas que vocês compram. Ah, tá. Ou de serviços que vocês consomem, tá? Por exemplo. Quanto custa o sabonete simplesinho que vocês compram lá na gôndola do supermercado e levam para a casa de vocês? Por quê? E esses preços, tá? Eles são agrupados em índices e indicadores porque eles ajudam a avaliar qual caminho que a nossa economia está seguindo, seja ele bom, seja ele ruim, mas eles dão um norte para a elaboração de determinadas políticas e tomadas de decisões que são importantes para a gente continuar aí em uma situação de crescimento econômico ou ajuste quando não tem esse crescimento. Os indicadores oficiais do país são elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE, que foi fundado, tá, que tem raízes aí da sua fundação, no período imperial. Em 1871, já existia a Diretoria Geral de Estatística, era o único órgão que fazia esse tipo de levantamento. Porém, ao longo do tempo, ele foi mudando de nome e transformando a sua função até chegar no nosso IBGE atual, que foi instituído em 1937, com a junção do Instituto Nacional de Estatística e a fundação do Conselho Brasileiro de Geografia. Bom, tem várias funções que o IBGE executa. Ele não faz somente esses índices, esses levantamentos de preços e custos. Ele analisa de um modo assim completamente vertical as relações socioeconômicas geográficas da sociedade brasileira. Produz séries sobre essa análise, como que a gente estava, como que a gente é, para apontar rumos aí, o que nós podemos fazer para melhorar enquanto sociedade. Porém, eu não vou deixar essa parte do IBGE para lá
que é importante, mas que não cabe aqui comentar nessa aula, tá? O que a gente está lidando aqui são esses indicadores econômicos que o IBGE produz. Então, 2 que eu quero que vocês tatuem na testa de vocês, para vocês verem esses indicadores todos os dias quando vocês acordarem de manhã. O primeiro deles, os principais, são o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços referentes ao consumo pessoal de vocês, das famílias de vocês, dos amigos de vocês. De preços de produtos que são vendidos no varejo ou serviços que são oferecidos. Por exemplo, você foi com a sua família ao supermercado e precisou de uma pasta de dente. Ele vai medir quanto que custa essa pasta de dente em Goiânia, em São Paulo e lá no Rio de Janeiro, assim como também em Natal, tá? Você está precisando de um acompanhamento escolar de matemática. Ele vai calcular quanto está sendo a hora-aula desse acompanhamento escolar, porque é um serviço que está sendo oferecido à sua família. E ele vai fazer isso aqui, vai fazer isso lá no Rio Grande do Sul, vai fazer isso lá em Manaus. E vai comparar esses preços com como que fica o custo de vida dessas famílias nesses lugares. Qual que é o público-alvo desse índice? São as famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, é a galera que vai da galera mais pobre até a galera mais rica. E se concentra nas áreas metropolitanas, tá? Nas áreas urbanas metropolitanas. E aí tem Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e das cidades de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. De quando a quando eles fazem essa coleta? O IPCA, os preços do IPCA, ele é coletado todos os meses. Tá? Ele é mensal. E a periodicidade dele é entre o dia 1º de cada mês e o 30º dia de cada mês. Por exemplo, o IPCA de agosto, ele começou a ser coletado no dia 1º, eu acredito que aí vai ser no dia 30 de julho, porque dia 1º foi no sábado, e deve ir até o dia 31 de agosto, que vai ser na segunda-feira. Tá? De onde que eles vão tirar esses dados? Das pessoas que fornecem, os prestadores de serviços, estabelecimentos comerciais, concessionários de serviços públicos, ou seja, ele mede o preço o custo da energia elétrica, quanto que é passado quilowatt-hora, o custo do saneamento básico da água tratada que chega em sua casa. E coisa que ganhou assim, uma importância tremenda nessa quarentena, nesse isolamento social da internet. Tá? Então, tudo é precificado para ver como que isso varia no bolso de vocês. Tudo bem até aqui? Vou encarar como um sim. O próximo índice que vocês também, valeu Anderson, o próximo índice que vocês também têm que tatuar é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Basicamente, ele também vai recolher os preços de forma mensal, entre o dia 1º e o dia 30 de cada mês, e nos mesmos lugares que eu citei para vocês, que eu falei para vocês em relação ao IPCA. Porém, e as mesmas coisas, se a gente for pensar. Porém, qual vai ser a diferença aqui? Primeiro, o público-alvo. Eles vão focar num público-alvo que ganha entre 1 a 5 salários mínimos, somente por mês. Alguns devem estar se perguntando como é possível uma família viver com um salário mínimo? Ora, me pergunta a mesma coisa várias vezes. Porém, eu prefiro nem entrar nesse ponto do quão desigual é a distribuição de renda no nosso país. Vamos deixar isso para depois, embora deveríamos falar várias e várias vezes sobre isso. O que acontece? Quando ele coleta essas informações, o INPC ele vai medir as variações dos preços das cestas de consumo dessa população. O que eles consomem e quanto que sobe ou desce esses preços. Por quê? Através dessa medição, ele corrige o poder de compra
dos salários dessas famílias. Por exemplo, quando estávamos no presencial, quanto que valia o salgado e o suco lá da cantina? Eu não comprava lá, então estou por fora desses preços. Se eu não me engano, o salgado era quatro reais. Aí a Coca, eu não lembro. Eu comprava mais Coca refri, não comprava suco. Vamos tentar fazer um combo Não, o aí. salgado era R$ 2,50 e o suco tinha de R$ 1,50. Então Mas vamos era pensar. péssimo. Não lembro. Não lembrava. Bom, o suco era péssimo ou o salgado era péssimo, Gabriela? Que agora eu fiquei confusa. Tudo. Eu Vinagre. eu gosto do salgado da escola. Nossa, só tinha massa, era horrível. Tudo. Eu gosto. Ok, então, né? A gente já fazendo assim, confissões em rede nacional, praticamente. Vamos lá. Vamos fazer de conta que o combo do salgado e do suco. Vamos fazer de conta, não, já deu, né? O preço. R$ 2,50, vamos criar nos preços da Gabriela. R$ 2,50 para o salgado e R$ 1 para o suco, o copo grande, eu creio. E aí você vai com uma nota de R$ 10, né? Uma semana, digamos que R$ 3,50, em 2 semanas você vai gastar um pouco menos de 3/4 desse dinheiro, porque aí você vai gastar R$ 7. Mas aí acontece alguma coisa que na semana seguinte, depois dessa quinzena, esse combo salgado e suco passou de 1,50 para 5. Então, em uma quinzena, você passa a gastar os R$ 10 ao invés de um pouco abaixo somente dos seus 3/4. É isso o que o NPC vai fazer. A partir do momento que tem a subida dos preços, são os mesmos R$ 10 e é o mesmo produto. Porém, numa quinzena, você gasta menos, esses seus R$ 10 dura tanto, e na outra quinzena, seus R$ 10 já foi embora. O INPC vai fazer isso com uma gama de produtos enorme. Então, para mostrar como que o poder de compra dessas famílias aumenta ou diminui de acordo com o tempo. E aí, não só mostrar como tem essa correção do poder de compra, mas também ver como que são elaboradas políticas para se deter a inflação e para que não haja uma variação negativa nesse poder de compra. Tudo bem até aí? Vou seguir adiante, então. O próximo índice, que é importante, porém ele não é bem um índice, ele é um sistema, que é o SINAP, é o Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil. Ele é feito em parceria com o IBGE e a Caixa, porque ele calcula, ele produz séries mensais de custos e índices para o para o setor habitacional e dos salários e preços médios, tanto do custo do pessoal que atua na construção civil, né, quanto dos materiais que são utilizados, tá? Materiais, máquinas, equipamentos. E por que que isso é importante? Porque esses valores, esses índices, eles entram na conta de infraestrutura, políticas de formação de políticas elaboradas para infraestrutura nos setores de saneamento básico e habitação. Tudo bem até aqui? Por que é importante isso? Porque se determina, por exemplo, qual é o preço do metro quadrado da casa que alguém vai comprar financiado por um banco. Por quê? Essa pessoa consegue financiar isso? Qual está o custo dessa construção? Qual é o valor da casa? Como que a gente pode chegar numa forma para que o pagamento desse orçamento caiba numa casa que seja mais barata e que atenda a um público X. Então, são coisas necessárias e importantes para se ter em mente
no momento que você começa a elaborar determinadas políticas para se tomar determinadas decisões dentro dessa área, seja você um gestor público, seja você um gestor privado. Tá? O próximo, que também é importante, é o índice de preços ao produtor, indústrias extrativas e de transformação, ou simplesmente IPP. Ele indica os preços que você, produtor, pequeno produtor, fora imposto, tarifa, frete da entrega, mas que você recebe para continuar fazendo a sua empresa funcionar. Vamos pensar que aquele modelo de negócio da brigadeiria que você montou deu certo e está a todo vapor. Tá? Porém, você não fabrica o leite condensado para fazer o brigadeiro. Você tem a receita, você precisa dos ingredientes para montar seu produto final e levar ao seu cliente. Então, quanto custa o leite condensado, quanto custa o cacau, quanto custa o chocolate granulado que vai na sua receita? Vai se descontar aí o valor do frete, o valor do imposto, o produto real que chega na sua mão. E se existe uma variação de preços nesses produtos, nesses insumos que você precisa. Se tiver uma variação de preço para cima, por que isso é importante? Porque se for para cima, você tem uma inflação disso, causada por alguma coisa. O que está acontecendo? E isso, no momento que aumenta o preço, você vai encarecer o seu produto final para o seu consumidor, porque você não vai ficar com esse impacto sozinho. Né? Você vai ter um problema aí muito grande. Se você impacta isso para o seu consumidor, manda ver, olha, vai aumentar o preço do brigadeiro. Pode ser que você não tenha mais cliente. E aí a economia pare de girar da maneira como estava girando bem. Então, ter essa sinalização, tá? O que, por exemplo, está se tornando mais caro ou mais barato, é importante para que a gente comece a dar uma regulada e ajuste naquilo que é necessário e importante para que a economia continue fluindo. Tudo bem até aqui? Estes são os 4 principais, mas os que eu quero que vocês gravem e não se esqueçam de maneira nenhuma é o IPCA e o INPC. Existem outros indicadores, eu vou passar brevemente por eles. E vamos lá então. Vou começar falando de 2 para matar de uma vez, que são o IPCA 15 e o IPCA-E. Nome completo: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. Em que eles diferem do IPCA, que é aquele principal que mede a inflação no varejo? Simples. O público-alvo, o local de coleta dos dados, aquilo que é coletado é a mesma coisa para todos os 3. Só que o tempo da coleta dos dados, tá? O período de coleta é que é diferente. Enquanto o IPCA ele mede entre o 1º e o 30º dia de cada mês, o IPCA 15 mede entre o 16º dia do mês anterior até o 15º dia do mês atual. Por exemplo, lembra que eu citei que o IPCA de agosto ele ainda está em medição. Porém, o IPCA 15 de agosto já fechou no dia 15. Por quê? A coleta dos dados do IPCA 15, ela começou a ser feita a partir do dia 16 de julho e encerrou a coleta dos dados no dia 14 de agosto. Na verdade, foi na sexta-feira, porque dia 15 é sábado. Tudo bem até aqui? Agora, em relação ao IPCA-E, ele vai ser um acumulado trimestral dos dados do IPCA 15. Ou seja, ele junta em 3 vezes os dados mensais do IPCA 15. E ele é divulgado de forma trimestral. Passando aí para o próximo, nós temos o IPCH, ou Harmonização dos Índices de Preço ao Consumidor dos Países do Mercosul e do Chile. Isso é, na verdade, um estudo, tá, em conjunto, que
procura parear a maneira como cada país membro do Mercosul determina os seus índices de preços ao consumidor nos seus países. Por que isso? Para que se possa avaliar como anda a economia do bloco, inflação ou deflação, em todas as áreas, e como que se pode caminhar de uma maneira mais homogênea economicamente. Nesse processo, nós, Mercosul e Chile, que não faz parte do Mercosul, mas está como membro honorário, ou algo assim, nós estamos sendo assessorados pela União Europeia, porque eles já têm uma vasta experiência nisso, inclusive por ter o maior número de países dentro, em como parear estes índices, tá? Lembra aí que o mercado comum europeu, a comunidade europeia, ela vai começar a partir dos tratados assinados em Roma, a partir de 1967. Então, tem uma estrada aí um pouquinho maior, que é interessante a gente aproveitar. E a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, ou simplesmente CEPAL. E o próximo programa, que também é um índice, não é um índice, mas é um programa de comparação internacional, em que se mede as paridades, né, do poder de compra e os níveis correspondentes de preço e volumes do PIB em uma base conjunta para mais de 110 países. Para que serve isso? Eu estou muito ligada no exemplo com sabonete, não sei por quê. Tem sabonete aqui em casa, antes que alguém esteja perguntando, não é um produto que eu preciso comprar no supermercado agora. Mas, vamos lá. Faz de conta que a Alice, ela vai comprar um sabonete comum que é vendido numa gôndola do supermercado aqui em Goiânia. O PCI, ele vai medir o preço desse sabonete não lá em Florianópolis ou lá em Boa Vista. Ele vai medir o preço desse sabonetinho comum que a Alice comprou na gôndola do supermercado aqui em Goiânia com o preço desse sabonetinho comum de mesma marca lá na gôndola do supermercado em Lisboa, Portugal, ou em Nova York, nos Estados Unidos, ou na Cidade do Cabo, na África do Sul. Quanto custa o sabonete em vários lugares do mundo? Porque a partir do momento que se monta esses índices, se começa a ver qual é o custo de vida dentro dos países e como que esses países aproveitam esses dados para montar políticas públicas econômicas necessárias para o crescimento das suas sociedades, das suas populações. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim. Então, fechou. De novo, tá? No material que eu deixei disponível para vocês, eu coloquei como exemplo, eu vou dividir a tela rapidinho para vocês verem. Os índices do mês passado, tá? Primeiro, esse aqui é o painel de indicadores do IBGE, que foi retirado do portal em 11 de agosto, mas que vai medir, o que foi o IPCA de julho, o que foi a inflação do INPC de julho, a variação do PIB e porcentagem de desemprego no primeiro trimestre de 2020. Tá? Aqui, eu já tenho ele em tabela comparando com o último valor e com o mês anterior, ou a medição anterior, na verdade. Tá? E como que esses textos eles foram acumulados, ou o que eu tenho em acumulado de inflação e o que está no ano. Quando a gente olha assim, tá? Principalmente para vocês, 44% é pouco. Não é. Tá? Principalmente se a gente for olhar assim, o acumulado no ano, o acumulado em 12 meses. Vocês, ainda bem, fazem parte de uma geração que não acompanhou os preços, a escalada galopante da inflação. Vocês já nasceram sob a égide do Plano Real. Eu estava na minha infância quando houve essa troca. Então, assim, antes da chegada do Plano Real, a gente tinha inflação de 70% ao mês.
entende? O salário, as histórias de você ir ao supermercado de dia, o arroz custar um preço, você chegar à noite custar outro completamente diferente, elas são reais. E as pessoas mais velhas com quem vocês conversarem, elas vão te contar isso, vão contar isso a vocês, assim como meu pai conta essas histórias para mim, como era difícil ter um controle salarial, um controle da economia, até um meio de vida mais estável diante de uma inflação gigantesca. Então, hoje, quando as pessoas pulam a qualquer aumento do índice inflacionário, do IPCA, do INPC ou qualquer outro índice que suba de forma negativa, porque ainda se tem muito vivo na memória essa situação econômica ruim pela qual o Brasil passou até um tempo bastante recente em nossa história. Tá? Quem quiser matar a curiosidade de ver esses dados com mais tranquilidade, entra lá no site do IBGE, porque é um lugar bem bacana para ver todas essas coisas. Enfim, vamos ao Kahoot nosso de toda semana? Ora, já tô com a tela dividida. Opa! Então, então vamos lá. Dúvidas sobre o conteúdo aqui? Não? Tranquilo? Beleza. Eu vou dividir a tela. É preciso eu falar as questões e as alternativas ou não? Sim, porque pra gente aparece só para marcar, não aparece a pergunta nem nada. Tá, então eu vou ler as questões e vou ler as cores também, as alternativas. Segundo, quem fizer o Kahoot aqui agora não precisa fazer o challenge que eu vou postar mais tarde lá na aba de avaliações, tá bom? Agora, quem não conseguir fazer aqui durante a aula, tem que fazer o challenge lá e eu vou deixar disponível até o dia 30 de agosto somente, ok? Deixa eu organizar aqui para que a gente consiga fazer. Ah, outra coisa importante. Opa, estou no lugar errado. Tá. Ixi. Peraí. Outra coisa importante para o Kahoot, gente, coloquem nome e turma, tá? Porque são 3 turmas juntas aqui. E se colocar só o nome, pode ser que eu não identifique o aluno, tá? Então, Mateus primeiro 3, Mateus primeiro 4, Mateus primeiro 5. Ajuda quem está tentando ajudar vocês, por favor. Entrando, pessoal, bora. Aê, Beatriz. Estou aguardando os concorrentes da Beatriz. Esse Kahoot é sobre o quê? Sobre... Indicadores de preço, que eu acabei de tá. falar. Tá. É porque aqui tá indicadores econômicos, aí eu tava confundindo. Não, indicador de preço. É porque o que está no portal é o da semana passada, tá? Eu não coloquei ainda o indicador de preço. O Shaolin Matador, eu vou pedir tanto para, assim, sair, entendeu? Já tirei para colocar o seu nome, porque o Shaolin Matador não está na minha lista de chamadas, gente. Ajuda, por favor. Estou tentando ajudar você. Esse povo é paia, velho. Flavinho do Pneu eu também vou tirar, então, por favor, tá? Mesma coisa.
Vou nem falar quem que tá pondo, mas só vou falar pra pôr aí, servidor do Ney. Falo nada. Posso começar? Só tem 16 pessoas, hein? 7, Matheus agora. 7. Vamos lá. 3, 2, 1. Quem for entrar, entrou. Quem não entrar, vai fazendo o challenge depois, tá? Oi, Quem fala. não entrou, não entra mais. Quem não entrou, não entra É mais. uma batalha Ó, entre o primeiro 4 e o primeiro 5. primeiro. Uai, pois é. Pedro Henrique, você é de qual turma, meu Pera aí, querido? professor, eu vou entrar. Então Ajuda entra. aí, pô. Eles estão em maior número, Kaique. Ajuda. Pedro Henrique, você é de qual turma? Primeiro 3, 4 ou 5? Ixi, dessa vez a Kelly não tá aqui e nós já era. É, já era, Ele é do perdemos. primeiro 3. Ele é do primeiro 3. Aê, finalmente, um representante do primeiro 3. Tem 3 do primeiro 5, 3 do primeiro 4 e 1 do primeiro 3. Bom, vamos ter que começar, porque já estouramos o nosso prazo. O Kaique ia entrar. Kaique, cadê você, meu amigo? Aê! Posso colocar play? Pode. Fechou, então vamos lá. Começando. Indicadores de preços e custos do IBGE. Primeira pergunta. É produzido em parceria entre IBGE e a Caixa? Vermelho, Sinap. Azul, INPC. Amarelo, IPP. Verde, IPCA. Eita! Ninguém acertou. O que é o IPCA-E? Vermelho é o acumulado trimestral do IPP. Azul é o acumulado trimestral do IPCA. Amarelo é o acumulado trimestral do INPC. Verde é o acumulado trimestral do IPCA 15. Gabriela, lá para cima, hein? Uau! Quem produz os indicadores de preços oficiais do Brasil? Gente, baba essa. Vermelho, IBGE, azul, Caixa, amarelo, B3 e verde, FGV. Ó, essa foi de graça. De graça. Professora, se só uma pessoa acertar Regiane, e lá no o meu final só travou. fica uma pessoa? Como assim travou? Travou, não quer aparecer essa Vem com o pai. pergunta. Ah, não. Tenta entrar Eu de chutei, por causa que eu novo. tava ensinando minha avó ali no negócio ali, aí não tinha prestado atenção. Você acertou. Senhor. O que Eu são vi. indicadores de preço? Vamos lá, continua. Vermelho, dados que mostram a queda de preços de bens e serviços. Azul, gráficos que mostram a estabilidade de preços de bens e serviços. Amarelo, relatórios que mostram a evolução de preços de bens e serviços. Verde, estatísticas que mostram variações de preços de bens e serviços. Regiane, se eu sair, dá pra eu continuar de novo lá no portal? Porque o meu não quer entrar. Quem não entrar agora ou der problema, entra no challenge depois à tarde. Eu ainda vou disponibilizar. Tá bom? Beleza. Nossa, quando eu ia acertar uma, travou. Olha que Os dados, coisa. Os dados do IPCA e INPC são coletados entre vermelho, o dia 16 do mês anterior e o dia 15 do mês de referência,
azul trimestralmente, amarelo mensalmente, verde o dia 1 e 30 do mês de referência. Quem der problema faz o challenge depois, não tem problema, ok? Pode fazer depois, viu? E Beatriz está continuando no pódio. Quais são os principais indicadores de preço do IBGE? Vermelho, IPCA 15, IPCA-E, IPCH, PCI. Azul, INPC, IPCA 15, IPCA-E, IPP. Amarelo, IPCA, INPC, SINAP, IPP. Verde, IPCA, IPCH, INPC, PCI. Ninguém dessa vez? Oh, meu Deus. É papel do INPC. Vermelho. Corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 5 e 35 salários. Azul. Corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 1 e 40 salários. Amarelo. Corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 35 e 40 salários. Ou verde. Corrigir o poder de compra das famílias que ganham entre 1 e 5 salários. Aí. Próxima. Ah lá, por enquanto pode o do primeiro quadro. Este programa mede as paridades do poder de compra e a correspondência de preço e volume do PIB para mais de 110 países. Vermelho, SINAP. Caraca, meu. Azul, IPCH. Amarelo, IPCA-E. E verde, PCI. Próximo. A diferença entre o IPCA e o IPCA 15 é vermelho, a área de abrangência da coleta dos dados, azul, a periodicidade da coleta dos dados, amarelo, as datas de coleta dos dados, verde, o público-alvo. Aê, foi bem. Poxa, Beatriz, como assim? Vamos lá para o próximo. Eita. Eita! Sinaliza as tendências inflacionárias de curto prazo no Brasil. Vermelho, IPCA-E, azul, IPP, amarelo, SINAP, verde, IPCH. Ih, errei. Verdadeiro ou falso? IPCA mede a inflação de produtos vendidos no varejo. Azul, verdadeiro, vermelho, falso. Essa aí juntou até um pouco de inglês. Oh, viu que beleza? True, false. Ok. Pódio. Agora Em terceiro. conseguimos, gente. Uhul! Anderson. Bem. Gabriela Vem com o pai, e eu. vem com o pai, né? Você não deixou deixar Shaolin matador de porco, professor? Tenta lá, Shaolin matador de porco. Nem o Flavinho do pneu você deixou, professor? Não deu. Desculpa. Não ia conseguir. Aê! Gente,
Muito bom. É ótimo estar aqui com vocês. Porém, a gente superpassou já 10 minutos da nossa aula, tá? Beijos. Continuem estudando, por favor. Dúvidas, usem o fórum. Vou dar uma olhadinha lá toda semana para ver se tem dúvidas, tá? Ou qualquer coisa, manda e-mail. Vocês têm meus contatos de um jeito ou de outro. Combinado? Combinado. Então tá. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau, Regiane. Até amanhã. Até.